Espera aí, deixa eu só nossos botar para gravar. estagiários. Já tá aí. Ranieri, deixar um abraço aí para você também, parceiro. Ô, Marcos, obrigado, meu amigo. Já tá ok, Ranieri? César, grande César, César, Moura. fique à vontade, César. Primeiramente, uma boa noite a todos os presentes, né? É uma honra participar desse evento. Nós temos aqui o nosso ilustre Coronel Moura, novamente, Ranieri Mendonça. Nesse momento, nós iremos destacar a necessidade de conversar sobre a década de ação pela segurança de trânsito. Esse evento que foi lançado em maio de 2011, né? E o qual ele tem por final, por ventura, a finalização dele agora em 2020. Eu passo nesse momento a palavra para o Ranieri, para que ele faça a sua apresentação, introdução, para que os demais que não conheçam, por favor, passem a conhecê-lo nesse momento. Obrigado, César. Boa noite a todos. Meu nome é Ranieri Mendonça, sou especialista em trânsito, especialista em perícia de trânsito, faço parte da Comissão de Trânsito da OAB do Estado do Amazonas, sou comentarista hoje da CBN Amazônia, com uma coluna chamada Pit Stop, toda segunda e toda quarta, às 15h20. Tenho uma empresa, até mudei o nome dela agora, que era HM Perícias e Treinamentos, devido à década de segurança viária, que daqui a pouco vocês vão conhecer mais. O nome dela agora passa a se chamar Road Safety Amazônia, e sou um amante na área de trânsito, e hoje nós vamos debater um assunto relevante, vamos colocar assim, que seja devido à Semana Nacional do Trânsito, mas é um tema que, na verdade, nós já estamos discutindo aí com o Coronel Moura e mais alguns amigos, que é de suma importância, tem uma relevância gigantesca. Eu e o Moura, nós temos um pensamento muito parecido, nós quase não falamos a respeito, apesar de trabalharmos e entendermos como funciona a parte de processo administrativo, a gente quase não fala a respeito de questão de recurso de multa, porque a nossa visão é uma outra, principalmente questão de salvar vidas. Então, eu vou deixar primeiro o Coronel Moura falar a respeito da década de segurança viária, e após isso eu volto e vamos conversar e ter um bate-papo aí acho que até meia-noite tá bom, né, Moura? Tá bom. Meia-noite, desculpa. Muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui em minha residência, senhores. Eu estou no estado de Pernambuco, a cidade de Olinda. São 19h10, horário de Brasília. Muita honra, muita satisfação, Ranieri, em ter recebido o convite para a gente debater. Ensinar trânsito seria muita prepotência, né? Debater sobre esse tema que está aí, que é a segunda década. Bem, Ranieri me apresentou como Coronel Moura, mas meu nome é Israel de Moura Faria Júnior. Eu sou militar estadual. Atualmente, eu estou na reserva remunerada. 2016, eu vim para a reserva remunerada. Trabalhei durante muito tempo no trânsito e quando eu saí das unidades do trânsito, eu continuei no trânsito diretamente, né? Fazendo parte de treinamentos dentro da corporação, instrutor da Secretaria Nacional de Segurança Pública durante vários anos. Eu sou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda, especialista na parte da segurança pública, políticas de segurança pública, pela Senasp, em Brasília, e a faculdade aqui de Direito de Pernambuco. Especialista em trânsito pelo Detran Pernambuco e a parceria com a Polícia Militar, professor para concursos públicos desde 1998, quando teve o primeiro concurso cobrando a Lei 9.503, ou seja, são 22 anos com a parte de concursos públicos. Hoje eu dou aula no Complexo de Ensino, cursos online, e tem uma empresa, que é a empresa Educatrânsito, e a gente vem trabalhando desde o ano de 2000 a parte de integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito e trabalhando a capacitação, atualização, tanto de guardas municipais quanto os agentes da autoridade de trânsito. Muito obrigado aí, Ranieri. Você começa, né? No caso, a gente apresenta, após essa ilustração do nosso nobre Coronel Moura, a sua qualificação, né, a sua informação, sua fluência, o seu curso que ele faz, né, e, no caso, a partir desse momento, a gente pode abrir a palavra tanto para o Ranieri quanto para o Coronel Moura, para que a gente possa levantar a questão
que são qual é a tratativa, qual é o plano de ação global, né, que deveria ter sido, que é apresentado, mas que ele não é cumprido, né? Tanto a título de Brasil, com conhecimento que o Coronel Moura ele tem para a gente, quanto a título de região norte, que o Ranieri vai explanar daqui a pouco para a gente. Então, a gente abre a primeira palavra para o Israel, no caso, perdão, para o Coronel Moura, para que ele faça a tratativa a nível Brasil, né? Da forma de que, se a década houve ou não esse trabalho aqui no Brasil, e posteriormente a gente passa a palavra para o Ranieri. Tudo bem, Coronel? Tranquilo, César. Quanto tempo eu tenho, César? O senhor tem, sem problema nenhum, o senhor tem os seus 15 minutos, mais 5, sem problema algum. Ok, vamos lá. Bem, pessoal, falar de trânsito é um grande desafio, não é? Sempre, como diz o Dr. Cássio Honorato. E aí, falar de trânsito para essa geração que nasceu no século XXI. Veja que coisa interessante. Eu nasci no século passado. No século passado, o meu herói era o super-homem. Um cara que não mentia, um cara que tinha uma força ilimitada e pregava fazer o bem. A geração que nasceu no século XXI, César, o super-herói dele, ou os super-heróis, são os Vingadores, como se vingança fosse uma coisa boa para passar para as próximas gerações. Viu a diferença? Começa logo, os heróis atuais são Vingadores. Aí, essa questão da segurança viária, quando a ONU começou a prestar atenção? Lá em 2004. Mas em 2003, a ONU já tinha chamado a Organização Mundial da Saúde para dizer, olha, como está a nível mundial a problemática da violência no trânsito. E convocou a OMS, e a OMS fez um levantamento e apresentou à ONU. E esse informe mundial foi apresentado através de um documento, aqui, através da resolução A58-228. Esse informe mundial foi apresentado ele é o secretário-geral da ONU, e foi, em 2004, a primeira vez que a ONU tratou sobre a segurança viária. Nunca tinha falado. Não tinha um parâmetro. E aí, naquele momento, foi levado ao conhecimento do mundo que nós já tínhamos, naquele momento, em 2004, uma pandemia. E, a partir daquele momento, a ONU deixou de aceitar o que acontecia no trânsito como um acidente. A ONU, tivemos agora a terceira Conferência Ministerial Global e foi conclamado em Estocolmo, na Suécia, pedido, certo, solicitado a todos os países signatários da ONU, integrantes da ONU, que parassem de usar o termo acidente. O termo utilizado em vários países no mundo é o termo crash, impacto. O Brasil, ainda erroneamente, e destoando da ONU, vem utilizando o termo acidente. Acidente vem de acidere, aquele que acontece por acaso. E no trânsito, não é acaso. E aí o tempo passou, e logo em seguida, em 2009, 5 anos após, aconteceu a primeira Conferência Ministerial Global em Moscou. Por incrível que pareça, o nosso país, em uma conferência tão importante quanto a Conferência de Viena, que aconteceu, muito importante, o Brasil só mandou para essa conferência global, veja, um deputado federal. Não foi para essa conferência global de alto nível de segurança viária nenhum representante de órgão de trânsito brasileiro. Foi um deputado federal. Vejam como o nosso país não dá, ou não deu durante muito tempo, a atenção necessária à segurança viária, à segurança no trânsito. E aí, terminada essa reunião em Moscou, surgiu dessa reunião um documento chamado a Declaração Tempo de Agir, onde os signatários, os 178 países, assinaram um documento solicitando que a ONU decretasse urgentemente uma década para serem realizadas as ações para reduzir a violência no trânsito. E aí foi apresentado o plano de ação. E aí o secretário-geral apresentou esse plano de ação. Ranieri, me preocupa muito quando eu tenho aí escutado as lives, e aí os especialistas, porque o Brasil hoje é o país que tem mais especialistas em trânsito no mundo. Os especialistas começam as suas lives dizendo: o que é que nós vamos fazer para reduzir a violência do trânsito no nosso país? Meus amigos, não sequer leiam isso aqui, olha. O plano global está aqui, ó. É um plano
que foi feito por especialistas, cientistas na área de trânsito e apresentado à Organização das Nações Unidas. Esse plano traz metas a serem cumpridas e apresentou também os 5 pilares para a segurança viária. Aí me preocupa muito, todo mundo fazendo live agora, mas ninguém está falando sobre isso aqui. Por exemplo, César, por que é que o Brasil, veja, não cumpriu o primeiro pilar que foi apresentado no Plano Global, de 2011 a 2020? Você sabe, César? Por que é que nós não temos agência governamental, como tem nos Estados Unidos, como tem na Suécia, como tem na França? Porque a quem interessou, César, não termos aqui uma agência global? Você sabe? Não, desconheço. Pronto. Tudo tem um porquê, viu? Tudo tem um porquê, eu vou dizer. A alguém interessou não ter criado aqui no nosso país uma agência que foi, no caso, solicitado pela ONU, que fosse criada essa agência governamental. É o primeiro pilar, é a segurança viária. O que é que acontece? Como não foi criada essa agência governamental, essa década nunca foi tanta a quantidade de ONGs, de observatórios, de institutos de trânsito que surgiram nessa década. Agora, se o nosso país tivesse criado a agência governamental, muita coisa teria mudado, como é nos Estados Unidos, onde eu estive, como é na França, onde eu estive, como é no Canadá, onde eu estive. Eu falo com conhecimento de causa. Itália, França, Espanha, lá tem agências governamentais. E o que é que essa agência governamental, César, faz de acordo com a ONU? Está aqui, olha. Vai designar essa agência e constituir. Vai ter um secretário, vai incentivar o estabelecimento de grupo de coordenação, desenvolver principais programas de trabalho. Esse grupo. O que é que vai acontecer? Essa agência governamental vai centralizar educação, estatística, justamente fomentar convênios, ou seja, fazer um trabalho mais técnico, diferente do Departamento Nacional de Trânsito. O DENATRAN continuaria a existir, mas a agência, o FBI nos Estados Unidos, que é uma agência de inteligência, é diferente. O Comitê de Segurança Viária, ele é ligado diretamente ao presidente lá dos Estados Unidos. Aqui não. Nós não criamos. Então, nós não começamos logo a cumprir o que está previsto, né, nesse relatório global para atingir a meta que foi proposta pela ONU, reduzir em 50%. Eu estive em 2015, lá em Brasília, onde tivemos a segunda reunião global de alto nível para a segurança viária. E, pasmem, o Brasil chegou lá e disse, olha, eu não fiz o dever de casa. Eu não cumpri o que está justamente no plano global. Eu não criei agência governamental, eu não melhorei a nossa malha viária, certo? É isso, não melhorei a qualidade da segurança dos veículos. Aí eu pulei, o Brasil pulou do primeiro pilar para o 4º pilar. Aí vem a questão de cadeirinha, certo? A questão de alcoolemia, lei seca, a questão de capacete, mas pulamos do 1º para o 4º pilar. E aí nós não atingimos a meta da ONU proposta pela ONU. É uma situação preocupante, Ranieri, você sabe disso, porque muitas vidas foram perdidas por omissão do poder público. E eu estou conversando aqui, antes da live, com os colegas, por que que o gestor público, por que que o prefeito, ele não cumpre a Lei 9.503, integrando o seu município ao Sistema Nacional de Trânsito? E por que que esse mesmo prefeito, ele cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal? Você sabe, Ranieri? Bem, com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem medo do Tribunal de Contas, do Ministério Público da União, de ser preso por improbidade administrativa. Mas você deve ter aí no seu estado algum município em que um prefeito disse, eu não vou integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito porque eu mando na cidade e a cidade é minha, eu sou o prefeito Paulinho e aqui quem manda sou eu, certo? E eu não vou botar e não vou fazer nada e está todo mundo aí empinando moto, qualquer coisa ali para o prefeito Paulinho. Tem alguma cidade assim, Ranieri, aí no Amazonas? Esse prefeito Paulinho, ele vai ser candidato agora, né? Vai. E vai ser reeleito. Deveria ser preso por omissão. Até porque, na hora que ele deixa de integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito, ele comete crime de improbidade administrativa por renúncia de receita.
Renúncia de receita, sim. 5% de cada multa vai para o FUNSET. Na hora que ele deixa de autuar através dos agentes da autoridade de trânsito, ele renuncia, e ele não pode renunciar. Então, o prefeito Paulinho aí do Amazonas, diga a ele que o Coronel Moura disse que ele pode ser preso por improbidade administrativa, por renúncia de receita. Responsabilidade fiscal ele cumpre. Mas, voltando para a década, o Brasil não cumpriu a meta, certo, da ONU, e ficou naquela segunda reunião, Ranieri, passando vergonha. E eu estava lá. Mas, durante esse tempo que o Código de Trânsito ele passou a ter vida através da Lei 9.503, o primeiro minuto do dia 22 de janeiro de 1998, o que é que foi feito pelo trânsito? Quantos diretores do Denatran nós tivemos? Você sabe, Ranieri, em 22 anos? Como é que é? Quantos diretores do Denatran, em 22 anos de vigência da Lei 9.503, a gente teve? Quantos diretores? Faz até vergonha falar, né, moça? Complicado. O doutor Cássio Honorato fala justamente no texto dele, né? Como alcançar o trânsito em condições seguras, dessa rotatividade de especialistas. Eu lhe mandei o texto, Ranieri. Ele critica essa rotatividade. E outra coisa, esses especialistas em trânsito. Senhores, quando você tem um problema no olho, você procura um oftalmologista. Você não procura um ortopedista. Enquanto nós tivermos, à frente de órgãos públicos, indicações políticas e não técnicos, como temos à frente do Ministério da Economia, um técnico, isso é uma grande piada. O que está acontecendo no nosso país. O que aconteceu, digamos assim, né? O que aconteceu foi uma piada muito grande e uma irresponsabilidade muito grande. Porque na hora que se colocar a nível municipal, estadual e federal, vidas foram perdidas. E aí, tivemos agora a segunda década, ou melhor, encerrada a primeira década, tivemos aí agora, em 2020, a decretação pela ONU da segunda década, através de outra resolução. Está aqui. Resolução A74L86, desculpem, decretando a segunda década. E é uma situação complicada, porque ele recomenda para que os países signatários, integrantes da ONU, eles cumpram lá o que está dentro do plano global. Então, a gente vai começar quase que do zero. É uma situação muito preocupante, é uma situação que aconteceu em nosso país de irresponsabilidade total. Eu vejo aí, assisti muitas lives esses dias, falando, né, vários municípios, vários estados que estão com os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Por exemplo, Rio Grande do Sul, mais de 500 municípios. Mas você sabe por quê, Ranieri? O Rio Grande do Sul é o município que tem mais, é o estado que tem mais município integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Vocês sabem por quê? Porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público, no ano de 2010, reuniu os prefeitos dentro de um auditório, junto com o Ministério Público, e disse assim: olha, seu prefeito, eu vou lhe dar 6 meses para você cumprir a lei. Se o senhor não cumprir a lei, o Ministério Público que está aqui vai entrar com ação civil pública de improbidade administrativa. Então, os prefeitos olharam e disseram: eita, então, já que é assim, né? Um pedido tão carinhoso, então, por causa disso, viu, Ranieri? Esse pedido carinhoso do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e do Ministério Público é que o Rio Grande do Sul hoje tem mais municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Mas de mentira, viu? O que é a integração de mentira? Existem 2 tipos de integração: a integração real e a integração de papel. Como é a integração de papel? É aquela que o prefeito pega toda a documentação, Ranieri, manda para o Denatran, e o pessoal do Denatran diz que está tudo lindo, maravilhoso, que no Amazonas, todos os municípios, está tudo certo e está tudo lindo. Então, falar de segurança viária sem a base, estamos para começar a segunda década, viu? Sem a base cumprir a responsabilidade, é uma situação muito preocupante. Deixa eu voltar aqui. O município ele não cumpre o seu papel constitucional. Vou dar um exemplo. Tem uma cidade no estado do Pará, acho que Moraes deve estar aqui, há 19 anos, Moraes, há 19 anos, Ranieri, que os agentes de trânsito fizeram o curso, estão sem talão para lavrar o auto de infração. E não aconteceu nada com esses prefeitos. Para entender? A cidade de Itama, aqui no estado de Pernambuco, o prefeito, o curso de formação dos agentes de trânsito foi feito há 1 ano. Até hoje, inclusive hoje,
viu? Os agentes de trânsito denunciaram o prefeito ao Ministério Público. Eu tenho aqui o documento. O prefeito disse que não ia dar o talão. Está muito preocupado esse gestor público com a segurança viária. Mas lá em cima, o Denatran está pensando que está tudo lindo. E as pessoas fazendo várias lives lá em Brasília, certo? Institutos, esses ONGs, esses observatórios fazendo live aí. Está tudo lindo. Não está lindo, não. Sabe por quê? Aniele, num país onde as pessoas estão preocupadas se as cadeirinhas têm selo do Inmetro. Mas no meu estado aqui, meus amigos da live, no meu estado, as crianças aqui do meu estado de Pernambuco andam em carro de boi feito bicho, chamado pau de arara. Agora, deixa eu pegar o código aqui, porque esse mesmo código que o pessoal está fazendo live, no artigo 108, permite o mesmo código, que é o Código Cidadão, o Código de Trânsito Cidadão, no artigo 108, permite. Lá no artigo 1º diz que o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Mas aqui no Nordeste foi permitido crianças serem transitadas em cima de um caminhão com uma madeira para ele sentar e uma lona, chamado pau de arara. Nesses veículos, não tem cadeirinha com selo de metro, não. Ninguém está preocupado, não. Então, enquanto o meu país for um país totalmente dividido, né, uma divisão nesse sentido de segurança viária, eu não vejo como atingir a meta. Certo? Deixa eu só mostrar aqui o 108. E os senhores sabem, onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga, bicho. Feito bicho, feito animal. Agora eu não vejo nenhum observatório, nenhuma ONG fazer uma live sobre isso aqui, sobre essa imoralidade. Fala sobre outra coisa, sobre pedestre, uma coisa linda, mas não fala sobre isso aqui. Eu não vejo nenhuma estatística dos municípios. Vou dar um exemplo, viu? Como minha formação é jurídica, dizer e não provar é não dizer, Ranieri. Está aqui, olha, Portal da Transparência. Cidade, viu? A cidade que eu peguei, pronto. A cidade é Indaiatuba, onde começou um negócio chamado Maio Amarelo, né? Começou lá. Você sabe, Ranieri, quanto foi que o prefeito dessa cidade arrecadou no ano de 2019? Dê um chute aí. Bora, Ranieri. Pensa no número. Diga um número, amigo. Deve ter sido milhões. Milhões. Arrecadou, tá aqui, olha, Portal da Transparência, viu? Que eu sabia, quer dizer, é mentira do coronel. Esse coronel quer complicar. Tá aqui, viu? Para quem quiser, Portal da Transparência. Arrecadou em 2019 5.688.000. Anieri, dos 5.688.000, esse prefeito da cidade de Indaiatuba, você acha que ele investiu quanto em educação para o trânsito? Não deve ter investido nem 1 milhão. Quanto? Não deve ter investido nem 1 milhão. R$4.900. Tal da transparência. Os outros 5 milhões foi engenharia e fiscalização. Então, esse rapaz aqui não está preocupado, não, viu? Nem ele, nem muito gestor público. Por que é que eu fiz essa pequena introdução? Porque nós vamos dar início aí, Ranieri, à segunda década. E a gente vai começar errado. Porque nós não organizamos a base. O município, o Estado e a União têm que falar uma linguagem só. Daí a necessidade de termos uma agência governamental para centralizar e cobrar. Quer ver uma coisa? O município não prestou conta. Ele deveria sair do Sistema Nacional de Trânsito e o Estado e a União intervir na fiscalização de trânsito ali. O que não pode é o gestor público nem integrar o município, nem fazer convênio com o Detran. E ficar a população aí nas suas cidades, Ranieri, no Amazonas, morrendo. Isso não pode, não vai acontecer nada com esse cidadão. Só voltando rapidamente, ainda tem quanto tempo, César? Você ainda tem 4 minutos, mas a gente ainda tem as perguntinhas que eu vou te fazer. Então, pode continuar. Então, me dá mais 1 minuto, a partir de agora. Bem, tivemos a primeira década, não cumprimos o que a ONU, o que nós assinamos, né? Porque o que o Brasil assinou, como signatário da ONU, como integrante da ONU, dizendo, olha, eu vou cumprir.
mas não cumpriu. Mentiu para a ONU e mentiu para o povo brasileiro quando disse que ia cumprir e não fez. Não melhorou a segurança viária nos últimos 20 anos. Não criou a agência governamental. Não melhorou a segurança dos veículos. César, você sabia, e quem está na nossa live aqui, que no ano de 2004, 6 cadeirinhas, equipamentos de retenção. Não. Vocês sabiam que os equipamentos de retenção brasileiros, né, vocês chamam de cadeirinha, não presta, né? Não são reconhecidos. Não são seguros, internacionalmente. Não presta, não são seguros, não cumprem o padrão mundial da OMS. Estão fora dos padrões da OMS. Se você, César, pegar e chegar lá nos Estados Unidos com a cadeirinha brasileira, você vai ser autuado, porque a cadeirinha brasileira não é aceita, porque não é segura, porque não cumpre o padrão mundial de segurança. Os itens foram reduzidos. Tenho documento para lhe mandar, eu tenho um relatório, inclusive, né, Ranieri, você tem esse documento também do doutor Cássio Honorato, promotor de justiça, que foi apresentado no Congresso Internacional de Trânsito, quando ele apresentou que, em 2004, as 6 cadeirinhas que foram apresentadas ao Inmetro, as 6 cadeiras foram reprovadas. E, mesmo assim, o Inmetro mandou o documento para o Denatran e o Denatran, mesmo assim, autorizou esses equipamentos reprovados pelo Inmetro, está na página do Inmetro, e eu posso mandar para qualquer um dos senhores através de e-mail, foi autorizado pelo governo brasileiro ser vendido no mercado nacional. Na última inspeção que teve, das 25 marcas, 13 foram reprovadas e estavam no mercado nacional. E, a nível mundial, esse equipamento de retenção brasileiro não cumpre o padrão de segurança nacional. E aí eu desafio qualquer um a me mostrar o contrário, porque eu tenho a prova aqui do Inmetro. Então, falar de segurança viária, do jeito que nós estamos falando, é complicado. E aí, para fechar, César e Ranieri, me preocupa muito a quantidade de especialistas em trânsito que estão surgindo no Brasil. A cada semana, Ranieri, estão surgindo aí 1.000 especialistas em trânsito. E aí cada um que chegue para falar a mesma coisa outra vez novamente. Porque a roda, ela já foi inventada. Aí eu assisti uma live outro dia desse, o cidadão chegou e fez, bem, o que é que nós devemos fazer para reduzir a violência? Aí eu fiz uma pergunta, você já leu o documento da ONU? Ele fez, não, eu tenho uma ideia. Eu digo, filho, não é ideia sua, não. Existe um documento da ONU que tem que ser cumprido. Então eu estou escrevendo um texto, viu, Ranieri, muito interessante, que é o Trânsito Brasileiro, os novos especialistas em trânsito e a reinvenção da roda redonda novamente. Porque cada um que chega, Ranieri, reinventa a roda novamente, uma roda que já foi inventada, aí o cara se auto-intitula especialista. Aí eu fiz uma pergunta a um especialista desse, Ranieri, ele estava falando sobre sinalização de trânsito. Aí eu levantei a palavra, eu digo, pois não, cidadão, o senhor deve... Tem jeito que o senhor já deve ter lido o Código de Trânsito alguma vez na sua vida. Eu digo, li, quando eu estava estudando para tirar minha carteira de habilitação. Certo? Eu disse, cidadão, o senhor permite que eu faça uma pergunta? Ele fez, pois não, cidadão, estamos aqui, sou palestrante. Eu digo, por que a placa R2 de dê a preferência tem a base invertida? Porque o triângulo tem a base para cima. Ele fez, o senhor quer complicar minha palestra, né, moça? Eu não sei, não. Eu digo, seu mestre não lhe disse não? Ele fez, não, no meu curso de especialista em trânsito eu não vi isso, não. Eu digo, então o senhor não leu a Convenção de Genebra, a Convenção de Montevidéu, a Convenção de Paris e a Convenção de Viena, não? Ele fez, não, a gente não viu isso, não. Eu digo, muito obrigado. Aí me sentei, tu entendeu, Ranieri? César, terminei minha fala. Muito obrigado. Coronel, a realidade que o senhor traz é aquela realidade que realmente acontece. A pessoa, ela faz um curso, ela acha que ela é apta a se intitular um especialista de trânsito, né? O especialista de trânsito é o antigo coach, né? Que todo mundo que fazia um curso virava coach. Ah, não, eu sou coach. Quando a gente via lá, estava lá escrito em letras garrafais a palavra coach. Coronel, eu tenho 4 perguntas que foram levantadas. 2 o senhor meio que já respondeu durante a sua apresentação, mas ainda ficam alguns critérios. Eu tomei liberdade de colocar no chat do grupo os 5 pilares, que são os pilares que até então deveriam ter sido preenchidos, né? Que é o segurança na estrada, estrada mais segura, veículos mais seguros, estradas mais seguras a título comercial, o pós-acidente, né? E, relativamente, levando em consideração isso,
a gente tem o seguinte: por que o Brasil não consegue adotar? Você já explicou isso, entendeu? O gestor brasileiro ele não adota a título de economia, né? Mas Sim. como é que é a atual política de segurança viária do Brasil? Qual é o foco dela para tentar reduzir os ditos acidentes, que na verdade são eventos de trânsito, né? Eventos de trânsito. Isso. César, E outra pergunta aí, né? Bem, a nossa política de segurança viária vem desde a década de 40. Inclusive, o primeiro Código Nacional de Trânsito vai completar agora, né, dia 25, dentro da Semana Nacional de Trânsito, 79 anos. Primeiro código, lá em 1941. Ele entrou em vigor no dia 25 de nove de 1941. Por isso que o Dia Nacional do Trânsito é 25 de setembro. O que acontece? De lá para cá, o Brasil focou, César, a redução da violência dos eventos de trânsito no homem. Isso está ultrapassado. Ranieri sabe disso. Está hoje em pauta o que tem de mais moderno. Não é mais um homem, não. Primeiro que não é mais um homem, o veículo e a via, César. Não sei se você viu aí, tivemos a primeira decisão judicial nos Estados Unidos em que um carro autônomo atropelou e matou um ser humano. O juiz dos Estados Unidos condenou o condutor do veículo que estava no carro dormindo. Ele condenou o cidadão, isso lá nos Estados Unidos, viu? Porque ele disse que o cidadão poderia a qualquer momento tomar o volante novamente. Eu não quero nem falar em carro autônomo aqui no Brasil, porque a gente não sabe nem para onde vai ainda a questão da legislação. Apesar a gente não tem nem a internet funcionando, Coronel, direito, para conseguir automatizar alguma coisa. Muito complicado. Veja, o foco do Brasil ainda e eu assisto nas lives, o homem, o veículo e a via. O foco não é mais o homem. A Europa mudou. A política de segurança mais exitosa de todos os tempos chama filosofia visão zero. Hoje o foco não é o homem, é o sistema seguro. Do que adianta você trabalhar o homem e o sistema ser inseguro? A máquina ser insegura, a via ser insegura. E essa situação que propuseram aí, perceba o risco, proteja a vida, isso não traz resultado, não. Porque, vou dar um exemplo, César. Existe risco. O risco que você sente chama-se risco subjetivo. E o risco que você... Na sua cidade, César, tem alguma via que tenha muito buraco? A começar pelo... Vamos lá, só quer que eu enumere? A gente pode enumerar, não cabe nem na mão. Quando você chega nessa via, a sua atitude é aumentar a velocidade do veículo ou diminuir? Diminuir. Você necessariamente obrigado. O risco que você tem é o risco que você vê é maior. Por isso que você toma uma atitude segura. Agora, numa rodovia no seu estado, onde ela é bem recapeada e bem sinalizada, há uma tendência de você aumentar a velocidade. Sabia disso? Foi feito um estudo na Suécia. Daí a filosofia visão zero. O sistema tem que ser seguro. Então, respondendo a sua pergunta, o foco do Brasil está errado. Estamos ainda focando no homem e muita gente ganhando dinheiro, vendendo livrinho, vendendo canetinha, vendendo live para município aí, focando no homem, quando a Europa e agora a ONU, tá aqui, olha, Declaração de Estocolmo, foca não mais, é justamente em um sistema seguro. Isso me preocupa, César. É verdade. Coronel, bem pautado as suas informações, né, o seu quesito, o senhor tratou a nível nacional as questões, deu uma regionalizada, porque é necessário trazer esse tipo de conteúdo, e agora eu abro a palavra para o Ranieri, para que o Ranieri possa trazer a luz, né, para trazer como é que funciona mais ou menos a região norte, que é a nossa região aqui do nosso Brasilzão. É com você, Ranieri. Bom, tudo isso que o Moura falou aí é uma triste realidade nossa, infelizmente. Nós não conseguimos atingir o objetivo que foi colocado pela ONU e pela OMS. Agora, uma coisa que eu até concordo, que foi uma coisa que o Cássio Norato colocou, é que nós tivemos um grande avanço, sim. Hoje, a questão de trânsito é vista de uma forma totalmente diferente. Hoje já está sendo vista realmente como uma pandemia, mas quando chega principalmente na nossa região aqui, o negócio complica mais ainda, Moura, porque
principalmente aqui no Amazonas, a parte territorial é imensa, né? E para você chegar, são 62 municípios, mas para você chegar em alguns municípios não é fácil, é complicado. Exato. Então, você precisa ir de barco ou você precisa ir de helicóptero, porque às vezes nem de avião consegue chegar no local. O carro pode esquecer de chegar até o local. Então, fica um pouco complicado isso daí. Um outro problema muito sério que eu já venho colocando faz tempo, e o César colocou há pouco, é a questão da internet. Eu não tenho como ajudar a população, fazer com que a população tenha um conhecimento a mais, um debate melhor, se eu não consigo ter acesso ao meio de comunicação mundial, né? Então, fica muito complicado, fica difícil. Por exemplo, hoje, dois municípios aqui tentaram conversar comigo, 2 pessoas de municípios aqui conversaram comigo hoje, falando que eles queriam muito assistir a live, mas que eles sabiam que, devido à internet, eles não teriam como assistir, muito menos participar, que eles gostariam de fazer perguntas. Então, é difícil isso daí. E eu sei isso daí porque eu ando em alguns municípios, né? Eu já circulei praticamente nos 62 municípios aqui do Amazonas. Fica muito difícil de você trabalhar. E uma coisa que é interessante na questão dos 5 pilares que são colocados pela ONU é que realmente o primeiro pilar você não vê. Muito raro, raríssimo mesmo, você vê a parte da gestão trabalhar de forma correta. E uma coisa que eu fico triste é que, às vezes, quando eu dou entrevista, falo a respeito da questão da parte de gestão, algumas pessoas ainda vêm me questionar, ainda vêm me falar que por que eu estou colocando isso, eu não deveria colocar, sendo que ela deveria estar, muito pelo contrário, deveria estar gostando do que eu estou falando, porque a parte de fiscalização já é o final da ponta. Você sabe muito bem disso, Moura. Já é o final. Então, quando a gente fala em questão de gestão, nós não estamos falando do cara que está lá no sol, na chuva, em pé o dia todo. Nós estamos falando de questão de prefeito, governador, diretores, ou presidente de órgãos municipais ou estadual, que eles têm que se preocupar, e principalmente prefeito e governador. Tem que ver a questão de trânsito de uma forma correta. Essa semana agora, semana passada, perguntaram para mim por que está aumentando o número de acidentes aqui, de eventos aqui dentro do estado do Amazonas, principalmente dentro de Manaus. Eu já não sei mais explicar o porquê. Porque você vê que aqui nós temos dentro dos órgãos municipais tem a questão de educação para o trânsito. Daquele jeito que nós sabemos, Moura, mas existe, né? Isso já é um ponto positivo. Eu faço a minha parte aqui. Então, a população ela precisa entender também que ela é a parte fundamental, né? E precisa ajudar. Agora, claro, quando a gente pega para estudar, como nós conhecemos, Moura, a questão da filosofia, da visão zero, você vê que realmente isso está muito distante, muito mesmo. Um exemplo, no 5º pilar, que nem o César colocou, que entra a questão do resgate, que tem que ser o mais rápido possível, mas nesse 5º pilar também, César, entra uma das coisas mais importantes que existe, que é a questão da perícia. Porque, através da perícia, a perícia ela vai informar o que foi que aconteceu no local, aonde que está o erro, e etc. E você sabe que aqui dentro de Manaus, nós temos uma via que ela é campeã de tombar carretas. E isso, desde quando eu me entendo por gente, acontece acidentes ali. É tanto que, antes de chegar no motel, você vê que tem 3 postes que são cortados. Aquilo dali, todos foram acidentes. Então, continua acontecendo eventos naquele local, sendo que passou prefeito, passou governador, passou diretor municipal, diretor presidente do estado também, né, do Detran, e etc. E continua acontecendo. De quem é a culpa? A culpa sempre cai para cima do motorista. Sempre. Sempre. E não é mais assim. Isso não deve ser visto dessa forma. A ONU ela é bem clara na questão da colocação dela.
A visão zero, a filosofia da visão zero, também ela é muito clara a respeito disso. Nós sabemos que em qualquer ponto, em qualquer momento, o ser humano ele vai ter uma falha. E antes que acontecesse essa falha, já deveria ter o que naquele local? Já deveria ter sido visto o que poderia ser colocado naquele local, mudado e etc., para que não acontecesse mais nenhum tipo de evento. Então, é muito complicado isso daí. Hoje nós estamos com a participação do Silvânio, que depois eu vou deixar você falar, Silvânio. O Silvânio ele é o presidente aqui também do sindicato dos transportes escolares, que ele sabe muito bem quando eu falo sobre a questão da segurança das crianças, que a respeito da fiscalização, que você está vendo aí bastante veículos que não passaram a vistoria técnica para saber como é que está o veículo, questão de pneu e etc. O condutor não participou, pelo menos pelo curso básico, que é obrigatório, e está transportando crianças. Eu tenho acompanhado o Silvânio aqui na luta dele diariamente, assim como de outros colegas que trabalham por transporte por aplicativo, alguns caminhoneiros que nem eu tenho, caminhoneiros que são amigos particulares, e eu já acompanhei algumas operações. O carreteiro, o caminhoneiro, ele pega simplesmente o container, que aqui tem muito essa questão de transporte de container, ele pega um container fechado. Então, ele não sabe o que realmente tem ali, não sabe como que está amarrado a carga, e aí, quando ele entra em um determinado local, determinada curva, automaticamente a carga corre. E aí, cadê o plano que nós deveríamos estar trabalhando para a questão de redução de acidente? A questão da pandemia aqui, na época da quarentena, onde nós tivemos uma redução de veículos muito grande na via pública, foi aonde aumentou o número de acidentes, aonde a maior quantidade de acidentes, de eventos gravíssimos aconteceram, justamente porque entra uma coisa que o Moura falou, a homeóstase do trânsito, a homeóstase do risco, que a pessoa, em vez dela perceber, observar que a via está perfeita, tem pouco veículo, que aquilo dali pode se tornar um risco maior ainda, não. Acha que aquilo dali está perfeito, não vai acontecer nada. E aí tem outras situações que também nós temos um grande problema, questão de fiscalização nos interiores, a questão de educação para o trânsito nos interiores, é muito complicado. Eu posso falar, porque eu acompanhei, você vê um órgão municipal parando para verificar a questão de documentação de veículo no município. E o Moura sabe muito bem que isso daí, né, Moura, pode acontecer. Só acontece. Não, né? E aí a gente vê isso, é a nossa triste realidade. Agora, assim, se a fiscalização ela não atuar, não existir, e aí, como é que vai ficar? Então, quando você chega no interior, é muito complicado. Eu estou fazendo um acompanhamento para o meu estudo de mestrado na área de perícia, e eu já andei alguns interiores aqui do Amazonas, e eu conversando com uma senhora, ela me falou que ela quebrou, em um evento de trânsito, ela teve a perna dela fraturada. E aí eu fui perguntar, para saber o que realmente tinha acontecido. Um cidadão, um jovem, vinha só com uma roda na moto. Quando ele desceu, ele caiu em cima dela. Ele já desceu com a moto em cima dela. Ou seja, ela estava atravessando a rua, não observou que o rapaz vinha só de uma roda na moto, porque era noite, o farol estava para cima, e o rapaz não estava vendo, não tinha visão. Quando ele desceu com a moto, ele já foi em cima. Então, ele fraturou a perna dela em vários pedaços, inclusive o tornozelo. E aí eu fui atrás do rapaz para saber o porquê que ele estava pilotando moto, sendo menor de idade. E aí ele colocou que era como se fosse uma questão financeira, para ajudar a família dele. Ele estava ajudando, fazendo entregas e etc. Agora, uma coisa, menor de idade,
fazendo manobras perigosas em via pública, entregando fazendo delivery, né, que nem nós temos muito hoje. Então, você para observar que tudo que é colocado pela ONU, pela OMS, os 5 pilares, muita coisa que tem no Código de Trânsito, na verdade, tudo é jogado no lixo. Está tudo sendo rasgado, nós não estamos vendo aí uma grande parte da população e dos órgãos competentes fazendo o seu papel de forma correta, e aí fica difícil, que nem eu ouvi em um município. O gestor chegou e disse assim para mim, a questão da municipalização aqui está tudo perfeito, só que é o seguinte, eu não vou ter problema com o Ministério Público porque eu não estou multando. E aí, Moura? O que nós podemos fazer a respeito disso? Então, assim, teu áudio está fechado, Moura. Denunciar esse prefeito ao Ministério Público Federal. É isso. O Denatran tem que achar algum mecanismo para que esses municípios eles sofram alguma forma de responsabilização, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque a omissão do prefeito está fazendo com que vidas sejam ceifadas, Ranieri. Pois é, e aí existe esse grande problema, né? Principalmente quando você fala sobre a questão da visão zero, você não vê muita gente interessada nisso daí. Até porque, assim, Moura, se a gente colocar pelo outro lado, pelo lado para quem interessa para muita gente, do lado financeiro, a visão zero não te dá dinheiro. Não é? Mas e aí? Quando se fala em questão de salvar vidas, é através dela que a gente consegue salvar muita vida. Para você ter ideia, ano passado, quando nós realizamos um evento aqui, o J. Pedro veio, ele participou. E aí eu conversei com ele para que nós trouxéssemos algumas pessoas da Suécia para poder trabalhar a questão da visão zero, os instrutores de moto. Eu não tive apoio nenhum. E eu não ia tirar 70 mil do meu bolso para trazer eles. E isso que eles não estavam cobrando diária, não estavam cobrando pelo curso, eles queriam vir para passar o treinamento e eles queriam vir para conhecer a Amazônia. Mas quando nós fizemos o levantamento, gerava em torno de 70 mil. Eu fui conversar com o deputado estadual, conversei com o deputado federal, conversei com órgãos competentes e eu não tive apoio. Ou seja, isso eu não estava colocando, mostrei a planilha e disse, daqui eu não estou tirando 1 centavo. Eu não estou tirando. E aí? Então, é muito complicado de se trabalhar essa questão e, principalmente hoje, quem está entrando no mercado de trânsito tem que ver o trânsito de uma outra forma. Tem que entender como funciona o trânsito realmente, porque senão vai continuar do mesmo jeito, né? Vai continuar do mesmo jeito e aí fica difícil, fica muito complicado. Caso Coronel Moura e Ranieri, vocês podem dar uma olhada. A gente tem algumas perguntas algumas questões foram levantadas pelo Wender Moraes e pelo Marcos, né? Eles fazem a pergunta de certa forma: o que deve ser feito para que seja atrativo para o cidadão brasileiro, né? Para que eles tomem o cuidado, as atitudes, para que as infrações elas não aconteçam e que os eventos de trânsito também não aconteçam, né? E se os fatores comportamentais, sociais, emocionais, psicológicos, eles influenciam e podem ser tratados em relação a isso. César, uma coisa que é interessante nisso daí, é uma coisa que eu acompanho, porque uma vez ou outra eu continuo dando aula de primeira habilitação para um curso teórico no CF6, candidato à primeira habilitação chegar e colocar assim, não, olha, me falaram, fulano é meu pai, meu marido, alguém que já conheço, que eu tenho que entender aqui para poder passar na prova. E no dia a dia que eu vou aprender a dirigir, ou seja, já começa uma atitude, um comportamento totalmente errado, que não é bem assim. Por mais básico que seja, é ali que começa a pessoa começa a ter noção do que é a parte de trânsito. É o básico do básico do básico. E o Moura sabe muito bem disso. Então,
até um problema muito grande, é uma coisa que nós conversamos bastante, e eu já tenho falado aqui a respeito disso, através da mídia, porque estão colocando a culpa dos acidentes, dos eventos do trânsito, somente na costa do motorista. Aí agora estão jogando a culpa para cima dos instrutores de trânsito. Mas vem cá, quem é que está passando o curso para os instrutores? Cadê a qualificação, requalificação e etc. dos instrutores? Agora, na pandemia, que nós passamos praticamente 3 meses parados aqui. Por que não chamaram os instrutores e passaram um curso de qualificação correto para eles? E outra coisa, e o instrutor de trânsito, por que ele não está correndo atrás da profissão dele, do que ele ganha, do que ele sobrevive, do que ele sustenta a família dele? Então, é bem complicado de se falar isso daí. Não sei se você concorda, Moura, com o que eu estou colocando aí. Bem, concordo em parte. Eu não concordo com essa educação que dizemos que temos aqui em nosso país. Para mim, existe uma pseudo-educação para o trânsito. E aí eu vou falar com base científica. Aqui um artigo científico que foi publicado, certo, no 13º Congresso Pan-Americano de Engenharia de Tráfego e Transporte, em Albany, Nova York, nos Estados Unidos, pela PhD Marília Camargo. Eu estudo muito a doutora Marília. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui, meu amigo Wender Moraes, minha continência, você é um grande especialista em trânsito. E a todos os especialistas que estão nos ouvindo agora, e os agentes da autoridade de trânsito, que estão aqui mandando mensagem para mim, e Toritama, em Pernambuco. Bem, ensinar plaquinha a uma criança, pega aquelas crianças, né? Estão na escola e botam aqueles palhacinhos, vai aquele pessoal que começa a mostrar plaquinha para aquele menino. Isso não funciona, viu? Porque quando ele sai dali, ele vai com o pai para casa. Freud disse, não sou eu, viu? Freud, que até 7 anos os pais são os espelhos dos filhos. E aí o pai não teve educação para o trânsito, nem o avô dele. E ele vive numa família onde as pessoas não tiveram educação para o trânsito. E aquela criança vai crescer naquele meio. O que é que a professora PhD aqui, Marília, disse? Certo? A educação para o trânsito sobre o enfoque tradicional, que é esse enfoque, César, que nós temos aí, mostrar plaquinha, botar menininho para dirigir dentro de mini-cidade, esse negócio aí, objetiva tornar a criança um pedestre responsável e consciente de seus direitos e obrigações, para que quando for um motorista, veja, viu, César, aqui no Brasil nós formamos uma pessoa para ser motorista e não para ser um cidadão no trânsito. Então já começa errado. Vou dar um exemplo. Uma vez, Janieri, eu estava fardado e o cidadão, fardado, viu, César, na moto do batalhão de trânsito, embaixo da placa, proibido estacionar. Aí o cidadão olhou para mim, olhou para a placa, olhou para mim e disse: capitão, eu posso estacionar aqui? Eu disse: meu amigo, a placa está dizendo que não. Não sou eu, não. É o Estado. O Estado está lhe dizendo que não pode. Então, começa logo por aí. Então, a educação tradicional que nós temos aqui, a pseudo-educação para o trânsito, diz mais, que ele esteja bem preocupado com a segurança no trânsito. Aí veja agora, César. No entanto, se ao aluno não for permitida uma reflexão sobre a situação do trânsito, na terra aí, meu amigo Ranieri, tem muita floresta, não é isso? Muita. Nas aulas de meio ambiente do seu estado, é passado para as crianças a floresta pegando fogo e é perguntado à criança por que é que aquilo não deve acontecer. Aí a criança, por causa disso, ela vai refletir e ela passa a ter uma consciência ambiental. Enquanto os futuros cidadãos do trânsito brasileiro não tiverem uma consciência da segurança viária, nada vai mudar. É enxugar gelo todo dia. Para fechar a resposta, César, se o aluno não for permitido uma reflexão sobre a situação sobre a liberdade do automóvel no sistema viário, se ele não puder vivenciar a solidariedade e a cooperação nas aulas em situações reais. César, você sabe que quando as crianças na França têm aula de educação para o trânsito? Não, o áudio cortou, não consegui lhe ouvir, coronel. Você sabe desde quando as crianças na França têm aula de educação para o trânsito?
Desconheço, mas eu acredito que deve ser bem de idade base, né? Ensino Mas desde fundamental. quando? Desde quando? Não sei, desconheço. Desde 1957, Nossa. há 70 anos, ou mais, né? Mais, quase 80 anos. Na Inglaterra, as aulas lá, César, são situações em sala de aula e situações reais. Aí veja aqui, nas aulas e situações reais do trânsito, ele não se tornará um motorista preocupado com a segurança e com a coletividade. Então, essa geração que está aí, os futuros usuários do trânsito, não estão preocupados com a segurança viária. Ranieri falou sobre instrutor de trânsito. Eu, durante muito tempo, fui instrutor dos cursos aqui de instrutor de trânsito, do primeiro curso aqui na 1503. E o primeiro documento, certo, que tratava sobre o curso de instrutor de trânsito em cima da Lei 9.503 foi a portaria 47/99. E nessa portaria, a carga horária do curso era de 120 horas e não trazia a parte dos crimes de trânsito. Sabia disso, César? Não, desconheço. Pronto. Então, o instrutor, durante muito tempo aqui no nosso país, foi formado apenas pela metade, porque o aluno saía como condutor ou pré-condutor de um veículo sem saber o que era um crime de trânsito, quais as penas e para onde ele ia se ele fosse condenado. Por quê? Não estava previsto. Então, para mim... Esse quesito, Coronel Moura, que o senhor levanta, é a mesma pergunta quase que o Marcos ele apresenta. O Marcos ele colocou bem assim, os senhores são a favores dos novos habilitados não passarem pelo CFC, porque existe essa proposta, né? Ou então de uma reformulação no processo. Eu acredito que, com base no que o senhor está me explicando, é necessário fazer uma reformulação nesse processo total, né? Porque eu acredito que eles fazem apenas o beabá para que você passe na prova. Ele não te instrui para que você seja um cidadão no trânsito. É só para você passar. É para cumprir a tabela e poder sair de lá sem problema nenhum. Ranieri, o que é que tu achas? Olha, um sorriso. Não precisa nem responder, né? É bem complicada essa questão aí de que é colocada a questão de tirar os CFCs. Estão jogando a responsabilidade toda para cima somente dos instrutores, né? E aí, após, como é que isso vai ficar? Vai ser bem complicado. Me preocupa muito, Ranieri. Eu vi alguns colegas da área jurídica aqui, o doutor Castro, inclusive, fala nos artigos dele, que nós não temos nos cursos jurídicos do Brasil a disciplina de direito de trânsito. Aí eu fui dar uma palestra, Ranieri, numa faculdade de direito, e perguntei aos futuros bacharéis, dirigir é um direito? Aí um aluno levantou e disse, claro que é. Aí eu peguei a Constituição e disse, mostra aqui na Constituição onde é que está escrito. Aí ele começou a procurar. Eu disse, para poupar tempo, meu amigo, veja, o direito é ir e vir ou permanecer. É o direito de locomoção, não é o direito de trânsito. Trânsito é uma licença que é concedida a você pelo Estado e se materializa através de 2 documentos. A permissão para dirigir, certo? E a Carteira Nacional de Habilitação. Tanto é que na nova Carteira Nacional de Habilitação, se você pegar lá, tem Driving License, licença para dirigir. E dentro do próprio Código de Trânsito, está lá, está aqui, olha, no artigo 162, rapidamente. Aí eu fui mostrar ele porque estava dentro de uma faculdade de Direito. Porque eu tinha que mostrar, artigo 162, inciso 6, dirigir veículos sem usar lentes corretoras, que vocês conhecem, né? Divisão, aparelho auxiliar de audição, próteses fixas ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da sua licença para conduzir. Está dentro da lei. Aí ele olhou assim, aí fez, professor, eu vou começar a estudar o direito de trânsito. Então é lamentável a gente não ter cursos jurídicos com a disciplina de direito de trânsito. E mais preocupante ainda, em cursos de pós-graduação, eu tenho assistido aulas onde professores estão desatualizados e ensinando errado. Marcos, César, Ranieri, pior do que não educar é educar errado. Perfeito? Verdade. Educar errado é a base do Brasil, quase.
Ranieri, eu não ouvi teu áudio, cortou aí. Não falei nada, não. Ah, tá. Desconta. Mas é uma pura verdade que o Moura colocou há pouco aí. Esse é um debate bastante extenso a respeito dessa questão de que, principalmente, pior do que ensinar é ensinar errado, porque nós temos aí um problema a nível nacional, né? Quando se puxa principalmente para cá, para o estado do Amazonas, quando puxa para os interiores, o negócio complica mais ainda. Então, assim, é muito complicado quando se falava antes de ter esse acesso à internet, conseguir, principalmente agora com essa facilidade toda de live, era difícil de se falar, principalmente com alguns especialistas, ter acesso com os especialistas, etc. Eu lembro que em 2012, em 2014, eu entrei em contato para que alguns especialistas de trânsito de renome no Brasil viessem para cá para participar de fazer alguns congressos, alguns cursos aqui. Eu não consegui. O único que, na época, disse, não, eu vou, foi o Moura. Ele disse, não, eu vou, pode deixar. E, após isso daí, teve o congresso do Mário, lá em Salvador, onde eu conheci o Mário, conheci o J. Pedro, conheci o Dr. Cássio Honorato, o Ricardo Alves, e aí eram vários, né? Várias pessoas que estavam ali. A partir desse momento, tinha um Leles lá também. A partir desse momento, nós começamos a conversar mais, começamos a trocar ideias para poder começar a tentar trazer esse povo para cá, para a gente começar a ter uma troca de experiência. Aí vem um outro problema muito grande, que isso daí é uma outra dificuldade enorme, porque quando se coloca, quem está fazendo o evento é o Ranieri, não vou não. Aí fica difícil, né? Tem um enorme trabalho para trazer as pessoas, não é para querer, principalmente o Moura sabe, o Ricardo Alves sabe, que da última vez que os dois vieram aqui, eu tirei dinheiro do bolso para poder pagá-los, para poder estarem aqui, e não apareceu quase ninguém. É o auditório do CIESA, cedido pelo professor Luiz, não tinha o quê? Auditório com capacidade para 300 pessoas, tinham 37 pessoas, 35 pessoas. Então, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia de propor. Posso lhe propor uma ideia agora? Pode, fica à vontade. Criar um observatório, o Observatório Nacional da Transparência Viária. Eu já recebo algumas ameaças por menos do que isso aqui, Conan. Eu não tenho medo de morrer, não. Certo? Eu sei que eu vou para o céu. Pior, né? Entendeu? Enquanto a gente não tiver transparência do dinheiro público, certo? Só para mostrar a vocês, eu estou com dado aqui, ó. Dado. Tem muito organismo aí, ONG, MONG, Instituto, Observatório, recebendo dinheiro, viu? E tem que ter prestação de conta. Está aqui, olha. Receberam os órgãos de trânsito com multas de 2011 a 2017. Fonte, Denatran, está aqui, olha. Sabe quanto? 47 bilhões de reais, os órgãos de trânsito. O que é que está acontecendo, César? O gestor público pega o dinheiro da multa, como é o caso de várias cidades, e não deposita numa conta específica, deposita diretamente na conta da prefeitura e não presta conta. E esse prefeito, quando chega em maio, ganha prêmiozinho. Ele tem que ganhar uma tornozeleira eletrônica, certo? Porque ele desviou dinheiro público. Tem que haver investigação. Temos que denunciar. Eu não vejo, vou dizer novamente, Ranieri, eu não vejo em nenhum lugar dessas ONG que foram criadas aí, certo? Uma relação dos municípios que não prestaram conta. Essa estatística brasileira, vocês sabem que é furada, né? Ainda tem 1 minuto. Furada. Como era a estatística brasileira? Se o cidadão viesse a óbito, e você sabe disso, viu, Moraes?
Você sabe disso, Ranieri. Se o cidadão viesse a óbito nas primeiras 24 horas, a causa-morte reportada para o Ministério da Saúde, trânsito. Se ele morresse 48 horas depois, 72 horas, a causa-morte não era mais reportada como trânsito. Como está hoje. Se o cidadão vier a óbito aí no Amazonas até o 15º dia, a causa-morte reportada ao Ministério da Saúde é trânsito. Se ele vier a óbito aí no 16º dia, 17º, 20º dia, aí no seu estado, no caso, Ranieri, a causa-morte não é trânsito. Então, essa estatística da gente é uma grande mentira. Como é que a OMS trabalha? Até o 30º dia do evento, se o cidadão vier a óbito, a causa-morte será trânsito. Então, chegar para mim, na Semana Nacional de Trânsito, dizer que o Brasil reduziu as mortes é mentira, porque não foi contado corretamente. Existe uma cifra negra. Se for contado corretamente, esse número vai ser multiplicado por 4 ou 5 vezes, sendo o trânsito a primeira causa de óbito em nosso país. Mas não querem revelar isso. Entendeu, Ranieri? Moura, tanto que, assim, agora que grande parte da população está ouvindo falar na subnotificação, né? Agora? Por causa da pandemia, né? Do coronavírus. Mas nós temos, quem trabalha com trânsito sabe que isso existe há anos. É uma das coisas que eu bato muito aqui no estado do Amazonas, principalmente a respeito dessa questão dessas estatísticas, porque a estatística ela é de suma importância. É uma das coisas que eu sempre coloco. Quando você entra para trabalhar a questão da perícia, um laudo pericial ele tem que ser feito de uma forma correta. E não é o que acontece no Brasil, de uma forma geral. Você vê que qual é a causa real do acidente, do evento. Não se coloca a causa final, mas real, não. O que foi que aconteceu? Não manteve a distância de segurança. Tá, mas por que não manteve a distância de segurança? Vou te dar um exemplo que nós temos aqui, um problema que nós temos sério aqui dentro de Manaus, que pouca gente fala sobre isso, eu já falei bastante, a questão de pneus. Você consegue comprar pneus baratos em supermercado. Ou seja, Sim. qual é a marca? Qual é a marca desse pneu? Qual é a qualidade? Então, tudo isso é muito complicado, porque por que não manteve a distância de segurança? Aí tem que entender o porquê que não manteve. Aí você vai verificar aqui, ou porque estava distraído por qualquer outra coisa, ou porque estava no WhatsApp, mexendo no celular, nas redes sociais, ou porque o cara estava pensando na conta dele, né, que venceu e ele não está conseguindo pagar. Mas aí, na hora que ele acionou o freio, uma das coisas que não ajudou foi o pneu. E aí aconteceu o acidente, né? Aconteceu o evento. Não é colocado isso, não é. Então, é muito complicado. A questão de calibragem do pneu, ela já é muito complicada, principalmente quando você pega um pneu de baixa qualidade. Ainda mais aqui. Normal, dia normal, como agora nós estamos no verão, na sombra, chega a média de 34, 42 graus. Imagina agora em via pública, 2 horas da tarde, um veículo em movimento. Então, a calibragem do pneu ali fica difícil. Então, como é que você vai falar sobre questão de estatística se você não leva em consideração isso daí? E outra coisa, nos interiores, quem é que está fazendo essas estatísticas? Quem é que está fazendo esses levantamentos? Nós não temos o número exato de eventos. E aí, como é que se trabalha campanhas educativas? Se eu não sei realmente o que está acontecendo? Como é que eu trabalho a questão da economia? A economia da nossa cidade. Eu já falei várias vezes aqui. Realizar obras em via pública sem planejamento é problema na economia. Porque quando você coloca várias obras, principalmente em vias de acesso, como nós estamos tendo agora aqui dentro de Manaus, muita gente deixa de consumir, deixa de ir ao shopping, deixa de ir ao restaurante, deixa de ir naquele bar para tomar uma cerveja com os amigos, seja lá o que for, justamente porque o trânsito está complicado. Então, a economia ela acaba sofrendo com isso daí. Você vê um exemplo aqui próximo onde eu moro, virou um bairro comercial.
Então, você vê que existem vários pontos comerciais, mas que não tem estacionamento. E aí, onde é que está sendo esse estacionamento? Em via pública. Aí começaram a reclamar, principalmente os moradores, porque a pessoa vem de fora e estaciona no portão, depois não tem como entrar ou sair. Aí fizeram o quê? Colocaram a Zona Azul. A prefeitura colocou a Zona Azul. Aí começaram a reclamar porque a Zona Azul estava cobrando para estacionar. Ou seja, é uma confusão e não se tem estatística de nada, não de forma correta. Nós temos a superficial, né? Uma das melhores estatísticas que nós temos aqui sobre questão principalmente de vítimas fatais é do órgão municipal de trânsito aqui, de Manaus. Todo dia, se você quiser saber a quantidade de vítimas fatais e etc., eles lhe dão. Mas entra aquele negócio, Moura. São o que foi registrado. Né? E aí? É complicado. Deixa eu lhe dizer, me preocupa muito, porque essa estatística aí só é do município que está... Por exemplo, eu vou lhe convidar para fazer outra coisa. Bora abrir uma ONG, Ranieri. Uma ONG de trânsito. Por que as pessoas, a grande maioria, abre ONG? Aconteceu aqui no meu prédio. O cidadão, eu sempre escutava o filho dele chegando, né? Que o prédio, né? Todo mundo se escuta aí nesses prédios aqui, porque a gente mora quase um dentro do outro, né? Os prédios atuais. Aí o menino dizia, tomei todas, bebi, saí dirigindo, e eu vou beber mesmo, pai. Eu pego o carro do senhor, encho a cara e eu bebo, e ninguém me pega, não, certo? E eu só escutando, todo dia, né? Todo dia. Aí eu cheguei para o pai dele e disse, olha, cidadão, vai haver uma passeata de trânsito para segurança viária. O senhor quer ir comigo? Não, esse negócio de trânsito é besteira, coronel. Ninguém liga para isso, não. Aí eu, tá certo, né? Uma semana depois, o filho dele veio a óbito, acertou de cheio de frente do poste. Certo? Ele morreu, né, Ranieri? Como disse que ele morreu sozinho no poste. Não matou nenhuma criança, graças a Deus, né? Foi só ele que subiu, foi para lá, certo? Aí, 3 semanas depois, o cidadão me encontra aqui, aí chegou e fez, coronel, eu estou abrindo uma ONG, viu? Eu digo, uma ONG de quê? Não, eu vou falar sobre segurança viária, que é muito importante falar sobre segurança viária. Ou seja, o pessoal no Brasil só abre ONG quando o filho dele morre. Já notou, Ranieri? Isso é pura verdade. Dele morre. Aí eu perguntei a um espírita e a um psicólogo. Por que as pessoas só abrem ONG quando o filho dele morre? Aquele cantor Leonardo, certo? E por aí vai, né? Nunca falou de trânsito da vida. Nunca. Aí depois que morreu, começa a falar de trânsito, ganhar dinheiro de Denatran e tal, pá. Aí eu perguntei ao psicólogo, doutor, por que as pessoas só abrem ONG quando o filho morre? Nunca falaram de trânsito da vida. Aí ele fez, Moura, veja, isso é a síndrome, certo? Do filho pródigo. Eu digo, como assim? Aquele filho pródigo que saiu de casa, que o pai dizia, menino não vai. Ele vai voltar. E não voltou, porque o filho morreu. É a síndrome do filho pródigo, né? Aí eu fui perguntar ao espírita, por que essas pessoas só abrem ONG quando o filho morre? Aí o espírita disse a mim, é porque ele não deixa o cidadão desencarnar, ele quer manter o filho vivo na camisa. Eu digo, agora eu entendi. Ele não está preocupado com o filho dos outros, não, está preocupado com o filho dele, né? Quando o filho dos outros morria, ele não estava aí para trânsito, entendeu, Ranieri? Bora abrir uma ONG? O Moraes está colocando aqui que a idolatria é mais ou menos isso mesmo, Moraes. Esse é o grande problema. Ranieri, preocupante essa situação. Vamos falar de lei seca rapidamente? Bora. Rapidamente, eu fui para o Canadá em 91 estudar trânsito, Ranieri. Aí, 5 anos depois, um colega meu, policial canadense, veio para cá, da Real Polícia Montada. Eu passei uma vergonha. Aliás, várias. A primeira vergonha, ele desembarcou no aeroporto, aí foi ao banheiro, né? Natural, certo? Aí chegou e fez, Moura, o que são aquelas plaquinhas no banheiro, aqueles papeizinhos colados na parede? Eu digo, rapaz, aquilo dali é porque o brasileiro, a gente está fazendo uma campanha de educação para o trânsito. Vocês botam educação para o trânsito do banheiro, que coisa maravilhosa, eu vou levar para o Canadá. No banheiro tinha assim, não urine no chão, não suba no vaso humanitário, certo? Não jogue para dentro do vaso. Aí eu tinha que dizer ao cara, eu ia mentir, olha, senhor, me perdoe, eu menti. Eu disse que era campanha da
para o trânsito. E o cara chegou e disse, eu vou levar para Toronto, no Canadá, vou encher os banheiros dos aeroportos do Canadá de frase de educação para o trânsito. Que ideia que o brasileiro teve? Entendeu, Ranieri? Um país onde a educação está sendo feita no banheiro, que país é esse, hein, Ranieri? Aí eu fui dar de presente a ele um código de trânsito. Aí ele chegou e abriu lá, naquela parte que fala de mototáxi e motofrete. Meu amigo, Ranieri, que vergonha que eu passei. Aí ele chegou e fez, Moura, vocês aqui matam cachorro? Digo, como é, maluco? Que onde é que tu visse matar cachorro? Tá aqui, equipamento para matar cachorro na moto. Eu digo, não, maluco, não é isso não. Um país onde a gente usa um termo assim, viu, Ranieri? Equipamento mata cachorro. Meu amigo, que vergonha que eu passei. Era para ser colocado equipamento metálico para proteção dos membros inferiores, entendeu, Ranieri? Mas aí... É igual nas caminhonetes, Moura, quebra-mato, né? Pronto. E depois eu tive que explicar a esse cara aqui o que era um quebra-mola. Porque ele pegou meu carro emprestado e foi transitar aqui na minha cidade. Meu amigo, esse cara quase quebra aqui, olha, a cervical, porque ele foi no teto, assim, ó. No quebra-mola. Não tem quebra-mola em Toronto, não. Eu passei 2 dias para explicar a ele o que era um quebra-mola. Mas o pior, a pior vergonha nós estávamos no carro, no meio tinha um cidadão e outro veículo, e ao lado uma viatura da polícia. Aí o cidadão, semáforo na fase vermelha. Aí o cidadão avançou o semáforo. Aí ele olhou para mim e fez, Moura, a polícia aqui não faz nada, não, é omissa. Eu digo, não, é porque aqui no Brasil você não vai entender o Brasil. Veja, aqui nós temos polícia que não é polícia, mas é polícia. Ele fez, você pode explicar essa loucura? Eu digo, explico. Antes do Código de Trânsito atual, nós tínhamos uma lei onde todo policial é polícia, inclusive de trânsito, como é no Canadá, na França, na Bélgica, na Espanha, no Japão, na Austrália. Polícia é polícia. Agora, a partir de 22 de janeiro de 98, entrou em vigor uma lei nova, que polícia não é mais polícia. Polícia, para ser polícia, ele por alguém. Ele fez, Moura, o Brasil é estranho. Quer dizer que aquele cidadão avançou o semáforo aqui, na frente de uma viatura do batalhão de choque, e o cara não pode fazer nada, porque ele não foi designado como agente da autoridade de trânsito. Tu entendeu, Ranieri? Complicado. Essa é a nossa triste realidade, né, Moura? Como é que o Estado não é Estado? Explicar isso a um policial em Nova York, que eu tive que explicar, a um gendarme na França, eu tive que explicar isso a um canaberiere na Itália. Eu tive que explicar isso a ele, que o Estado aqui não é Estado. Que para ser fiscalizador do trânsito, eu tenho que ser designado pelo Estado. A polícia não precisa, não. Isso não existe. Fere um princípio da universalidade, amigo. Faz o seguinte, Ranieri. Vai para Nova York, coloca um carro lá, ao lado de uma patrol da polícia do departamento de Nova York, e avança o semáforo. Quando o policial te parar, tu diz assim, você é agente da autoridade de trânsito? Diz lá, Ranieri. Ou lá, tu faz o seguinte, vai para Israel, lá em Tel Aviv, ao lado de uma viatura lá da polícia de Israel. Avança o semáforo, deixa a barba crescer, certo? Bota um turbante branco e avança o semáforo para ver o que é que acontece contigo lá. Aqui não. Avançar o sinal uma vez só, e olha lá. Ele avançou aqui, o sinal. Complicado. Aqui o policial parou, o cidadão e fez, você não é agente da autoridade de trânsito, você não é do batalhão de trânsito, você não pode me parar, não. Vou lhe denunciar na corregedoria por abuso de autoridade, por cerceamento do direito constitucional de ir e vir. Que país é esse? Onde a gente começa a ser educado no banheiro, o equipamento mata cachorro, certo? E polícia não é polícia. Entendeu, Ranieri? Não é muito complicado, Moura. Para te ter ideia, eu até cheguei a conversar contigo um dia desse aqui, a respeito de aqui dentro de Manaus estão com um problema muito sério, né? Estão colocando aqueles... Ô, Ranieri, pela ordem aí. Pessoal do Detran aí não é concursado não, né? Como é que o cara não é concursado e faz fiscalização de trânsito? Teu estado é complicado. Estão queimando a Amazônia, estão dizendo. É mentira, viu? Aí no Detran o pessoal não é concursado e fica parando todo mundo. Teu estado é complicado, isso. É mentira minha? Não, é verdade. Pronto. É bem complicado de se trabalhar, essa parte de trânsito, Moura, porque, nem bem você colocou aí, muita gente não conhece nem o manual brasileiro de fiscalização. Então, não sabe nem
para onde vai na hora de efetuar a fiscalização, né? Então, a questão da competência, de quem é a responsabilidade, quem é que é a competência, quem é que vai fazer isso, acaba virando uma confusão tão grande, e é tão simples, né, amor? É tão Muito. simples. E aí acaba ficando do jeito que está. Mas, como você colocou, é Brasil, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como é? Os servidores do Detran de Manaus não são concursados? São não, viu? Concursado sou eu. Não é concursado, não. É tudo cabide de emprego. Nomeado por alguém, né, Ranieri? Eu posso dizer, viu, filho? Tu não pode dizer, mas eu posso. Sou coronel, ficha limpa, viu? Quer bater de frente? Pronto. Nesse momento, Ranieri, você fica calado. Fique calado, viu? Pronto. Vamos finalizar a live. Quer parar? Não vou falar um pouco sobre cadeirinhas para os transportadores escolares. Ô, Coronel Moura, vamos falar alguma coisa aí, Ranieri, abraça a causa do transporte escolar. É um prazer enorme estar falando com você, gente. Agradeço aí a oportunidade, o Ranieri, o convite, e participo também do grupo de condutores escolares daqui de Manaus, Amazonas, e prezando aí, falando sobre segurança da criança. Aqui, Coronel Moura, se transporta a criança até em moto, sem capacete, 2, 3, 4. E isso não é fiscalizado. Não temos fiscais suficientes aqui na rua. Aqui nessa grande Manaus também se transporta a criança de qualquer jeito em carro particular, até no porta-mala. Isso é realidade, é verídico. E a gente precisa também estar olhando, voltado para essa segurança. Aí vem a outra questão das cadeirinhas, que foi falado muito bem aí pela Vossa Excelência. Vossa Senhoria, cadeirinha não é... Não presta, olha, Silvânio, não presta uma, viu? Tudo fora do padrão da ONU. Não, e ainda mais, ainda temos resolução aqui, a 639 de 2016, que ela suspende as cadeirinhas nos veículos escolares, e ainda temos muitos que questionam por que os escolares não possuem cadeirinha. Mas é bom explicar que as nossas cadeirinhas, hoje, elas foram fabricadas para cinto de 3 pontas. Exato. E os veículos escolares, hoje, em sua maioria, só possuem cinto abdominal de 2 pontas. E isso é um problema sério para quem trabalha com crianças. E visando segurança, a qual muitos almejam essa segurança nas crianças, nós estamos muito preocupados mesmo, porque a exigência de usar esses acessórios, mais lá na frente, qualquer frenagem que esses acessórios estiverem desocupados dentro do veículo, vai causar um grande prejuízo e um dano até perigoso para essas crianças que são transportadas. E pensando em segurança, realmente, a gente fala na questão do veículo adequado para o transporte escolar, com cintos adequados que possam ser reguláveis e não aqueles só o cinto de 3 pontas que fica no pescoço da criança. A gente não pensa naquele cinto de 3 pontas que vai abraçar um bebê hoje. Hoje, para transportar um bebê para uma creche, é necessário o bebê conforto. É preciso que tenha uma política voltada para a segurança dessas crianças que são transportadas de fato e de direito, que não venham a utilizar esses acessórios, esses equipamentos, porque para quem transporta crianças em veículos que uma hora está transportando o bebê, outra hora está transportando aluno universitário, isso é inviável, esses acessórios para esses veículos escolares que prestam serviço, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Então, a nossa situação aqui, até mesmo nas zonas rurais, nós temos crianças que andam em torno de 7 quilômetros para chegar a uma via principal para pegar o transporte escolar. Você sabe por quê, Coronel Moura? Porque não tem acesso. E isso é preocupante também. E muitos andam correndo o risco de ser atacados por animais selvagens. E isso aqui também é preocupante. Nós olhando com essa visão aqui, no geral, observando também que aqui a maioria tem um grande número também que são transportados em lanchas, canoas, que andam nesses trechos aqui pelos nossos rios, a gente precisa também estar preocupada com essas crianças que são transportadas também, até mesmo sem coletes. Então, nós estamos aqui falando sobre segurança viária, de qualquer forma,
falando também sobre a segurança dessas crianças que são transportadas. Coronel Moura, o senhor é conhecedor dessa nossa luta, o senhor está conosco também, eu agradeço muito a sua participação, o senhor foi um grande autor também, quando nós fomos falar sobre a questão que estavam, de qualquer maneira, exigindo uma numeração para o transporte escolar no chassi, para os veículos atuais, o senhor foi coautor. E fomos lá no Denatran e revertemos. Lembra? No Denatran, sim. O senhor está de parabéns, a gente tem um grande assim, afeto com a sua pessoa e lutamos bastante em prol dessas crianças transportadas. E muitos não conhecem a realidade do transporte escolar, que compra o veículo, tá? Ele compra um veículo panorâmico, cadastra ele para transporte escolar na área municipal e também na área estadual, no Detran, faz um curso para transportar crianças, tem que haver a habilitação categoria D, tudo isso está no Código de Trânsito, do artigo 136 ao 139. Mas o que nós vemos aqui é uma falta de segurança e uma falta de fiscalização, como o senhor bem falou, e assim mesmo o senhor Ranieri. Falta de fiscalização, ela é necessária não só para a segurança viária, mas também para a segurança desses que estão sendo transportados. Então, o nosso clamor aqui como condutor e, ao mesmo tempo, representante do Sindepesc-AM, que é o Sindicato das Empresas, Microempresas e Transportadores Autônomos de Transporte Escolar, visando a segurança das crianças. Eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, Coronel Moura, sobre essa questão do transporte escolar. Por favor. Vamos lá. Muito obrigado pelo espaço. Moura, só um minuto. Só para colocar aí para quem está participando, que ninguém saiu do tema, ninguém fugiu do assunto. Quando a gente fala sobre a questão, quando a gente fala sobre a questão desse tema que é a segunda década de segurança viária, engloba tudo isso. É isso que vem falando sobre os 5 pilares, isso tudo que nós estamos colocando aqui. Inclusive, uma das coisas que o Silvânio colocou aí também, que é a questão de segurança para a criança, que é a questão do vulnerável. Então, tudo isso que nós estamos debatendo aqui, conversando sobre fiscalização e etc., tudo está nos 5 pilares. Inclusive, tem até mais algumas coisas que ninguém colocou a respeito do veículo inteligente, que tu deste só uma pincelada, né? Então, tem muita coisa, é muito assunto quando se fala em questão de segurança viária. O trânsito não é um negócio tão simples de se falar, mas também não é um negócio tão complexo. Dá para se debater, dá para se conversar, mas tem que estudar. É tanto que é uma das coisas que a nova formação, minha nova formação acadêmica que eu estou fazendo, que é engenharia mecânica, que muita gente diz que isso não tem nada a ver com o que eu trabalho, muito pelo contrário, até porque nós estamos tendo aí várias mudanças, e uma das coisas que até o Collor lá atrás colocou, que muita gente aí reclamou, né, Moura? No Brasil nós não temos carro, nós temos o quê? Nós temos carroça, né? E não deixa de ser mentira, porque qual veículo aqui dentro do Brasil, Moura, que passa por teste de qualidade? É o que o doutor Cássio diz, nenhum. Nossos veículos não passam por teste de qualidade. Nenhum. Então, só para falar para quem está nos acompanhando aí, para não achar que nós estamos fugindo do tema, que, na verdade, é um assunto bem complexo. Silvânio, vou lhe responder de forma bem interessante. Estados Unidos, só existem 3 empresas nos Estados Unidos que fabricam aqueles ônibus amarelos. É o modal de transporte mais seguro nos Estados Unidos é o transporte escolar. Sabia disso? Perfeito. E não usa cadeirinha. Eu tenho uma ligação muito grande com a questão do transporte escolar, porque a primeira turma de condutores escolares aqui no estado de Pernambuco foi em 1998, em cima da Lei 9.503. Eu tive a honra, né, de treinar os futuros condutores de escolar. Entre aqueles futuros condutores, eu escolhi o tio Elcinho, para conduzir meus 2 filhos, Caroline, meus 2 primeiros filhos, e Israel. Então, eu tenho uma ligação muito grande com essa categoria. Eu sei a luta
Agora, com relação à cadeirinha que você falou aí, eu estou aqui procurando o documento, certo? Eu acho que achei o doutor Cássio Honorato, que ele apresentou num Congresso Brasileiro de Trânsito, muito interessante, que trata das cadeirinhas. E aí, se eu achar, vai ser bem interessante, porque a gente vai falar. Achei. Deus é bom o tempo todo. Bem, apresentou, então, o promotor de justiça Cássio Honorato no Congresso Brasileiro Internacional de Trânsito, promovido pela FENAGETRAN, e na sua apresentação no slide 12B, ele falou sobre as cadeirinhas, os equipamentos de retenção. Escute isso, viu, Silvânio? Como percebe do quadro do resultado geral do relatório. Esse resultado geral do relatório foi o relatório feito pelo Inmetro. Então, ele pegou aquela imagem e botou no slide o promotor. As 6 marcas testadas foram consideradas não conforme. Então, isso foi em 2004. As 6 marcas não estavam seguras. Fato que, segundo a observação B da folha 15 do relatório do Inmetro, um indício e não uma comprovação de que o produto não estaria ou não atenderia aos critérios da norma, que são muito mais rígidos. Então, esses critérios de segurança são os critérios mais rígidos, são muito mais que são os critérios europeus. Por isso que as cadeirinhas brasileiras não são aceitas lá fora. Junto ao item 10 do relatório do Inmetro, destacam-se as conclusões do relatório do Inmetro, viu, Ranieri, com relação às cadeirinhas que foram, mesmo assim, reprovadas e vendidas no mercado nacional. Os resultados obtidos nessa análise revelam uma tendência de não conformidade com as marcas analisadas, pois nenhuma das 6 marcas atendeu aos critérios definidos na norma do produto e, consequentemente, no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. As não conformidades observadas, veja isso aqui, Ranieri, representam risco grave à saúde e à segurança dos consumidores. E, por essa razão, os laudos resultantes e este relatório de análise serão enviados ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, ao Ministério da Justiça e ao Departamento Nacional de Trânsito para a adoção das medidas cabíveis. Você sabe o que foi que aconteceu depois disso aqui? Engavetaram isso aqui e autorizaram a venda desses equipamentos no mercado nacional. No meu estado, Silvânio, você falou aí, crianças andam 7 quilômetros e são transportadas em barcos. Aqui no meu estado, as crianças são transportadas feito animais, feito bicho, em pau de arara, autorizadas no Código de Trânsito e em uma resolução do CONTRAN. Eu não vejo nenhuma ONG dessa aí, entendeu, Ranieri? Nem nenhum observatório desse criado, Observatório de Segurança Viária, Observatório Nacional de Segurança Pública, Observatório dos Direitos dos Pedestres, nenhum desse fazer um levantamento e questionar essa imoralidade. Crianças serem transportadas dentro de um veículo de carga, sentada em um pau, chamado pau de arara. Aqui no Nordeste, Silvânio, tem muito. Então, enquanto esses organismos não falarem sobre isso, para mim, estão fazendo um papel mentiroso, estão omitindo um dever dele, que é promover a segurança viária, através, justamente, de suas ONGs, desses seus trabalhos sociais. Enquanto eles forem omissos, eu vou continuar nas minhas lives denunciando essas omissões. Muitos deles, inclusive, recebendo dinheiro do governo. E, se depender de mim, não vai receber mais. Vou falar com o meu presidente. Então, eu acredito que todos, Silvano, podem ter observado que, realmente, o Brasil, por si só, a realidade do trânsito, ela merece e ela requer certa atenção, ela requer cuidado. Eu acredito que a gente deu uma leve explanação sobre as questões que estão, tanto a questão dos pilares, né, que a maioria não foi preenchido, embora a gente possa adequar a situação que o Silvânio ele apresentou das cadeiras para os transportes, um daqueles 5 tópicos de pilares. Então, a gente sabe que a realidade do Brasil ela é completamente adversa, de região para região, e todas elas requerem um cuidado, acima de tudo, e requerem uma atenção maior, né? Então, eu acredito que, nesse momento, eu posso passar
a palavra final para o nosso, então, coronel, para fazer as suas últimas palavras, e o Ranieri Mendonça, para que ele também se atenha a fazer seus últimos comentários sobre a nossa live, que foi esse conteúdo bem ímpar em relação a tudo que a gente está vendo nesses tempos de pandemia no Brasil. Bem, César, desculpa, só rápido antes da gente encerrar, queria finalizar, Silvânia, colocar alguma coisa a mais? Era a questão aí em São Paulo, mesmo tendo essa resolução, a 639, de 2016, foi publicado no Diário Oficial, agora também, em julho, que vão estar utilizando a questão do baby tag. Vão fazer a transformação em veículos, né? Esses veículos que já foram transformados de 16 lugares para 28, vão mudar a bancada novamente, fazer uma transformação na montadora e dar uma autorização para transportar crianças, fazendo uma alteração no assoalho e adaptação nos assentos. Para nós, isso daqui é gambiarra. A alteração nos veículos atuais que foram fabricados para uma finalidade e ser transformado para outra, para nós não é questão de segurança. Então, aqui no nosso princípio, fora de cogitação. Agradeço demais essa oportunidade, Coronel Moura, Ranieri, a todos que estão aqui. Vou estar falando um pouquinho só dessa dificuldade que nós estamos passando como condutor escolar e representante da categoria. Parabéns, Silvânio. Bem, eu tenho a honra de estar aqui sendo visto pela maior autoridade em educação para o trânsito do Brasil no momento, que é o doutor Elísio Melo. Doutor, receba minha continência. A sua tese de doutorado foi feita na Alemanha. O senhor será palestrante no CONATRAN. O senhor, para mim, hoje, para o Coronel Moura, o senhor deveria estar no DENATRAN. O senhor, para mim, é a maior autoridade em direito de trânsito do Brasil. O senhor vai dar uma aula na sua palestra. O senhor vai mostrar de onde educação para o trânsito. Quem foi o alemão que, na sua tese de doutorado, falou pela primeira vez sobre educação para o trânsito. Certo, doutor Elísio? O senhor, para mim, é uma autoridade em educação para o trânsito, sem sombra de dúvida. O seu trabalho, para mim, é o melhor trabalho de educação para o trânsito produzido no Brasil. Não tem outro, não. Certo? Bora, vamos aproveitar e deixar de falar um pouco. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Quero convidar a todos para assistir o CONATRAN, que começa no dia 23 e 24, onde nós teremos a palestra sobre a educação para o trânsito e consciência com um novo paradigma. Essa palestra de educação para o trânsito, nós iremos mostrar o que essa declaração de Estocolmo quer com a educação para o trânsito no Brasil. Então, convido a todos para que assistam isso. É um importante marco para a educação para o trânsito para o Brasil. Como a gente deve fazer a educação de trânsito para o Brasil sem pensar na educação bancária que está hoje aí. Obrigado, viu? Espero vocês. Bem, quero agradecer também a presença do meu amigo, grande especialista. Moura, só um minuto, aproveitando aqui que eu vi uma mensagem da Sueli, só para depois dar uma conferida, que ela está falando que deu um erro na inscrição dela do Congresso. Foi? Vou falar com o Mauro. Sueli, depois tu entra em contato comigo via WhatsApp, que a gente vê. Agora começaram as inscrições começaram a se avolumar, porque o brasileiro deixa tudo para a última hora. Tu entendeu, né? Mandar um abraço a um grande especialista do estado do Pará, Wender Moraes, irmão, um batalhador também, viu? Um grande especialista, está fazendo um trabalho muito bom lá no órgão de trânsito Marabá, conseguindo resultados aí significativos na redução dos eventos de trânsito. Meu irmão Ranieri, tudo justo, como deve ser sempre. Certo? Você é um grande especialista que eu vi nascer
uma geração nova, é um menino, eu posso dizer que é um menino, certo? Uma geração nova de especialista em trânsito que está chegando aí com uma bagagem muito boa e está de parabéns pelo trabalho no estado do Amazonas. Na hora que você chamou, disse, Moura, bora. Eu tenho uma realidade, eu tenho uma filha que é especial, minha filha é cadeirante, viu? Minha filha não fala, anda, eu sei o que é acessibilidade, eu sei o que não é ter acessibilidade, e deixei minha família aqui e fui atender o chamamento lá do meu amigo e irmão Ranieri. Está de parabéns, a live, um sucesso, muita gente aqui mandando mensagem no Zap, pedindo cópia da live, dizendo que vai prender o prefeito de lá da cidade dele. Já tem gente que vai ter preso aqui, no meu WhatsApp, certo? Minha continência, meu respeito, certo? Olha, fique tranquilo, porque eu tenho primo no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, eu não fico preso não, porque eu sou ficha limpa. Moura, obrigado, viu, irmão? Mais uma vez aí, você atendeu em cima da hora mais um chamado meu aí. Eu só tenho a te agradecer, assim como eu tenho um imenso carinho por todos agora que conheci através dessa questão das lives aí, principalmente do mês de agosto, da Comissão de Trânsito da OAB aqui do Amazonas, que o doutor Maurício, que é o presidente, ele me deu essa missão junto com o doutor Cirino, que está aqui também ajudando, e ajudou demais hoje. Você não tem ideia, viu que naquela hora eu estava para ficar doido hoje. Então, assim, conheci várias pessoas através da questão da live, inclusive até a doutora Nêmora, que estava participando agora há pouco, me convidaram para participar de uma live para falar sobre questão de perícia de trânsito, né? Com essa nova visão, que até hoje, eu não sei, posso estar enganado, mas eu não vejo ninguém falando sobre perícia de trânsito como eu estou falando, baseado em cima do 5º pilar da ONU, a importância que é a perícia de trânsito, principalmente para o advogado, o direito de trânsito, né? É uma importância enorme e não se vê falar de forma correta. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui participando, apesar que aqui ainda vai dar 8 horas, né, Moura? Que é uma hora menos do que aí. Aqui são... Mas são praticamente 2 horas de live, né? Para ficar uma grande quantidade assim de pessoas, porque realmente são pessoas que principalmente são amigos, Moura, para estar ouvindo nós dois falar. Doutor Fleming aqui, ó, grande especialista em trânsito, Fleming Cabral. Doutor Fleming, minha continência. Doutor Fleming, gente boa demais. Doutor Fleming, se eu estiver ouvindo, um grande abraço aí. Assim como os demais, a Sueli, que ela sempre está acompanhando também, o Heber, Fernando também. E eu queria agradecer também aqui hoje a participação do César, que o César aceitou aí, do doutor César, aceitou esse desafio, esse convite para participar. Nós vamos realizar mais alguns eventos aí, só estou aguardando passar um pouco essa semana, porque você sabe que tem live de tudo que é jeito agora, né? Por causa da Semana Nacional do Trânsito. Então, passando a Semana Nacional do Trânsito, nós vamos realizar algumas lives aí. Inclusive, eu já queria aproveitar, amor, e te lançar um convite aí para a gente falar junto com o Silvânio e mais algumas pessoas a respeito do transporte escolar. Fundamental. Tem que ter uma live sobre isso, especificamente no escolar, viu, Ranieri? Isso. E eu também quero aproveitar que o doutor Melo está aí, e a dona Dina também, a nossa querida Dina, que faz um trabalho excelente aqui no Detran, na parte do setor de educação para o trânsito, também a gente falar mais sobre a questão da educação para o trânsito, viu, doutor Melo? Você já está, né, convidado, intimado. Ó, o doutor Fleming apareceu. Aí, Fleming. Grande abraço aí, o Coronel Moura, os amigos. Terra boa nessa Paraíba. Olha, estamos juntos nessa luta infinita de defesa da vida. Bom, Fleming. É um grande prazer participar. Obrigado pelo convite, Coronel. E obrigado aos amigos aí. A gente quem é vivo e sempre aparece, e a gente não se esconde, né? A nossa história está sempre aí ativa e contamos com a experiência de cada um para a gente continuar juntos. Vamos vivenciar cada momento desse aí. A gente sabe que é difícil, é complicado, é cheio de barreiras, mas a gente vence. Conseguimos aí enfrentar e ter as superações.
Parabéns aí pela live. Eu estava aqui só observando aí, mas terminou sendo percebido, eu tive que correr ali para botar a camisa. Por isso que eu demorei um pouco, porque eu estava montado em casa. Aí eu estava aqui, estava só vendo, né? Mas quando vocês falaram, eu disse, peraí, rapaz, eu tenho que botar uma camisa aqui para poder ficar... E o senhor faz um excelente trabalho aí, né? Todo sábado está na rádio falando, junto com a nossa amiga Bimadab também. É um trabalho de formiguinha que nós fazemos, né, doutor Flamengo? Senão... Com certeza. Lamentavelmente, nós estamos com um suspenso lá por causa da pandemia, mas a gente continua fazendo as lives, continua lançando as mensagens, continua levando algumas mensagens para as escolas. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos aqui na Paraíba é essa, a gente levar para quem realmente precisa ter essa mensagem e as lições, né? Então, uma das coisas que a gente procura fazer aqui é levar, por exemplo, lá para Coremas, um exemplo. Nós não levamos o exemplo de Recife para Coremas. Nós temos que levar o exemplo da região de Coremas para poder a pessoa que vivencia lá saber disso. Nós fizemos alguns trabalhos também aqui na região de Mari, também pegamos os acidentes, aquelas fotografias, a gente pegou exatamente de pessoas que estavam ali. Então, isso choca mais, porque não é um exemplo lá distante, é o exemplo de perto de casa. Mas aí esse trabalho é um trabalho comum, é um trabalho que enaltecer também aqui o grande trabalho que nós temos do nosso Samuel Aragão, que é um grande defensor da educação para o trânsito, aqui na Paraíba, uma referência nacional. Eu sempre gosto de enaltecer, porque já está com mais de 80 anos e está ali seguro, sabe, uma coisa firme. É um exemplo para a gente, não é verdade? Bom. Bem. Verdade. Obrigado, doutor Flamengo. Eu quero aproveitar, um abraço, convidar todos para se inscrever e participar do CONATRAN, que é o Congresso Nacional de Trânsito, que vai acontecer nos dias 23 e 24, às 8h45, teremos a abertura oficial do CONATRAN pelo doutor Frederico de Moura, que é justamente o diretor do DENATRAN. Em seguida, teremos a homenagem ao doutor Roberto Scaringella. Quem foi Roberto Scaringella? A maior autoridade em trânsito do Brasil até o momento, o único brasileiro no hall da fama do trânsito nos Estados Unidos. Ele foi criador e primeiro presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET em São Paulo, ele presidente do CONTRAN e diretor do DENATRAN, e ele foi vamos dizer assim, o mentor de uma das resoluções mais importantes que foram editadas pelo CONTRAN, que foi a resolução 734, que mudou toda essa paginação com relação à educação para o trânsito. Então, vamos ter Dr. Cássio Honorato, Coronel Ricardo Alves, Henrique Melo, Dr. Elísio Melo, também, com Educação para o Trânsito, doutora Alessandra Bianchi, que é coordenadora do mestrado de Psicologia de Trânsito da Universidade Federal do Paraná. A doutora Débora Moura vai falar sobre o papel da universidade na redução dos eventos de trânsito. O Carlos Félix, professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falar sobre mobilidade sustentável, todos antenados com a Declaração de Estocolmo. Então, convido a todos para o CONATRAN. Muito obrigado, Ranieri. Obrigado a todos, obrigado, Edmo. Eu sei que você está aí, meu amigo. O Edmo é um aluno na faculdade também, um curso de segurança no trânsito, instrutor de trânsito, motorista aqui de ônibus, é uma pessoa que também merece o nosso carinho, nossa atenção pelo seu esforço. E aos demais, muito obrigado, viu, por estarem até esse momento aí nos prestigiando. Marcos, cadê? Marcos, de onde você é, Marcos? Estou de Morada Nova, no Ceará. Morada Nova. Fabiana. Um abraço, César. Fabiana Obrigado, Rodrigues. Um abraço. Fabiana está aí ainda? Oi? Tem aqui, ó, Fabiana, Alessandro, Edir, Vânia, Sueli, certo? Fernando Oliveira. A maioria das pessoas estão respondendo no chat. No chat, Se puderem aparecer aí, a gente podemos fazer, não é grande Ranieri? A nossa selfie. A nossa live, se puderem colocar, se puderem aparecer para a gente. A live do Elísio Melo. A selfie da Sueli já está aparecendo. Fazer a selfie virtual. A Sueli apareceu. Tá Fernanda. Fernanda. Cadê a Fabiana? Cadê? Edmond, vamos tirar foto, né? Vamos todo mundo aparecer para tirar foto, né? Cadê a selfie virtual aí? Quem que vai bater a foto? Ranieri, tu bate. É o doutor Cirino. Vai, Cirino.
Fique à vontade, doutor Cirino, fazer a selfie. Brenda, chegou. Apareceu mais Aí. alguém? Eu já parei. Tudo bom, Eu tô Brenda? por aqui, viu? Tânia. Doutora Ellen, olha aí, a pequena do linda. César. É a Vamos, filha do Lisa. César. Tem a menininha. Doutor Cirino, com o senhor, faça a selfie. Faça selfie. Fazer? Espera aí. Todo mundo de X aí? E vai. Já, ok. Bom, Ranieri, parabéns. Obrigado a todos. César, pode encerrar para a gente, por gentileza? Meus queridos, todos os presentes, meu muito obrigado por participarem. É um evento único, cada live ela é uma oportunidade única. Cada momento que a gente tem de trazer um pouco mais de conhecimento, ele é necessário. Então, acima de tudo, meu muito obrigado, Ranieri Mendonça, pelo convite. Coronel Moura, novamente é uma satisfação lhe encontrar. Da última vez que eu lhe vi, o senhor estava no CIESA, eu estava lá embaixo assistindo sua palestra. Eu lembro claramente de ter visto o senhor lá em cima. Então, muito obrigado de ver, prestigiar novamente o seu trabalho. E a todos os demais, com cada pergunta, cada quesito, cada questão, meu muito obrigado. Agradecemos a todos e até uma próxima vez. Até uma próxima vez. Tamo junto. Tchau, gente. Obrigado. Doutor Cirino. Obrigado. Aí, Elísio. A área já está Tchau, gente. providenciando Obrigado. tudo aqui já, amigão. Avisa para os estagiários que pode encerrar, doutor Cirino.